Olá pessoal, a paz para todos. Meu nome é Joel, estou aqui com mais um vídeo do canal Aprendendo a Pregar. No vídeo de hoje nós vamos aprender sobre o que é exegese bíblica. A exegese, ela usa métodos científicos e recursos para que possamos desenvolver nossas habilidades no sentido de conhecer mais e mais a palavra de Deus, a Bíblia. Ou seja, a exegese é uma matéria que nos dá condição de profundidade, de aprofundamento no texto bíblico. E como nós podemos fazer isso? Importante a gente saber que é uma matéria que ela se distingue de outras matérias de interpretação. Ou seja, como nós podemos interpretar a Bíblia através da exegese. A exegese ela é uma explicação e uma interpretação que nos leva a conhecer o contexto histórico e o contexto literário da Bíblia. Para que possamos entender isso, eu quero falar para vocês a respeito do distanciamento e a respeito de como nós podemos ver os abismos que estamos distante da realidade dos textos bíblicos que aprendemos. Gostaria de falar para vocês sobre esses 5 abismos, né? O abismo cronológico, o abismo geográfico, o abismo cultural, o abismo linguístico e o abismo literário. Esses são os 5 abismos que nos separam da realidade que nós temos hoje de conhecimento da Bíblia, da realidade antiga. Então devemos ter isso na nossa mente, que esses abismos existem verdadeiramente. Nós temos que ter essa ciência de que isso existe. Quais são os métodos da exegese? A exegese, ela trabalha com 2 métodos principais, que são o método fundamentalista e o método estruturalistas. Então são 2 métodos, fundamentalista e estruturalista. O método fundamentalista se baseia na inerrância bíblica. A Bíblia não erra, ou seja, os textos sagrados foram escritos e eles não erram, né? Então esse é o método fundamentalista. Ele fundamenta que a Bíblia não erra. Tudo que foi escrito, tudo que foi relacionado, tudo que foi cumprido para que possamos hoje ter essa palavra. Então isso existe e é uma realidade, e é também uma verdade para que nós possamos compreender a respeito da verdade da palavra de Deus. Existe uma inerrância, ou seja, a Bíblia não erra. O outro método da exegese é estruturalista. O que é esse método na realidade? Esse método busca a organização do texto, ou seja, como o texto está organizado, como nós vemos o texto, como ele funciona, como ele produz o seu sentido para que as pessoas possam ler e compreender com relação àquela mensagem que é passada para os seus leitores. E o que se passa entre si, ou seja, de um texto para outro, o que acontece, quais as mudanças de literatura, de assuntos. Então a exegese vai trabalhar isso aí. E o método também, que nós podemos chamar aí, o método histórico crítico, né? O método histórico crítico é um método que deixa a alegoria e entra numa profundidade, ou seja, a gente para de alegorizar a respeito da Bíblia. Nós não vamos muito ficar falando disso aqui, mas eu quero falar o que é realmente uma alegoria. Uma alegoria é você criar uma história fantasiosa sobre um assunto que está ali na Bíblia, que muitas das vezes é um exagero, e isso é uma alegoria. Nós criamos, aquela imagem de uma coisa que não é. Então, alegorias são imagens criadas. Então, o método histórico crítico, ele deixa de lado essa alegoria e vai mais para o aprofundamento, aprofundar, buscar o contexto literário, buscar o contexto histórico para mostrar para as pessoas o que verdadeiramente é, o que os leitores entenderam a respeito daquela escritura. E a outra coisa a respeito do método histórico crítico é que ele caracteriza na forma racional e questionável.
Ou seja, ele caracteriza em duas coisas, na racionalidade e na questionalidade. Ou seja, nós devemos ter a visão de levar as coisas num método racional e questionar. E questionar, entende, porquê das coisas. Não deixe de aprender, desenvolva as suas habilidades, aprofunda no contexto histórico, aprofunda no texto literário, e você vai extrair dali muitas coisas boas para você passar para o seu público, para você pregar. Na hora que você for pregar a palavra de Deus, as pessoas vão ver que você tem bagagem, que você tem conteúdo, que você falar, as pessoas vão falar, poxa, esse irmão estudou, esse irmão tem esse conhecimento da palavra, essa irmã tem profundidade, e você pode compartilhar isso a partir do momento que você busca ter esse conhecimento. Então, procure aprender exegese, ok? É uma matéria muito bonita, muito interessante. Nós vamos estar falando mais sobre isso nos próximos vídeos para frente, né? Vamos estar falando sobre isso aí. E compartilhe, se inscreva, curte. Estamos aqui, dá o seu like aí, né? Nos ajude a crescer. Vamos crescer. Vamos batalhar junto e vamos ir para frente. Beleza, irmãos? Fica com Deus, a paz e até mais.